Fala pessoal, então continuando nossos problemas aqui de otimização, aqui a gente tem um problema de planejamento de produção. Então a gente tem uma empresa, ó, essa empresa ela quer maximizar o lucro dela e esse lucro ela vem de 4 produtos, né, que ela pode produzir, certo? Que a gente chama de produto 1, 2, 3 e 4. Para fabricar esses 4 produtos, né, então ela utiliza 2 tipos de máquina, chamou lá de M1 e M2, e 2 tipos de mão de obra, que ela chamou de MO1 e MO2. E aí a gente tem as disponibilidades dos recursos, né, que são as máquinas e a mão de obra, e os dados, né, de utilização desses recursos para a produção de cada produto. Então vou mostrar aí nas próximas figuras, né, como que funciona, né, a disponibilidade e a utilização desses recursos, certo? Além disso, a gente tem também o lucro, né, dos produtos dado aí, né? O produto 1 tem um lucro de 10, produto 2 lucro de 8, produto 3 lucro de 9, produto 4 lucro de 7. Então a gente quer aqui formular um modelo, né, para maximizar o lucro da empresa, certo? Então aqui a gente tem os dados, né? Então, ó, a disponibilidade de tempo das máquinas, né, M1 e M2, ó, M1 80 horas mês, M2 20 horas mês. Para mão de obra, a gente tem 120 e 160, né, para mão de obra 1 e mão de obra 2. Além disso, eu tenho utilização aqui, ó. Então, olha só, para fazer uma unidade do produto 1, ele vai consumir 5 horas na máquina 1, 2 horas na máquina 2, né? Então, aqui. Além disso, mais 2 horas na mão de obra 1 e 7 horas na mão de obra 2. E isso para todos os produtos. Aí repare aqui que o produto 3, ó, ele não utiliza nem a máquina 2 e nem a mão de obra 2, né? Então aqui ele consome 0 desses 2 recursos, certo? Então a ideia é tentar fazer, né, um modelo de programação que maximize, né, o lucro dessa empresa, ok? Então vamos fazer aqui no quadro. Bom, então aqui no quadro eu já coloquei todos os dados do problema, né, que a gente vai precisar. Aí lembrando, né, que o primeiro passo, né, para o modelo é a gente definir a nossa variável de decisão. Então, qual que seria a variável de decisão nesse problema? O que eu tenho que decidir? Aí eu sugiro, né, que vocês pausem o vídeo, né, tentem fazer o modelo e depois voltem para conferir a resposta, ok? Então, para quem está voltando aí, né, a variável de decisão nesse problema vai ser, vou chamar aqui de x índice i é igual ao número, né, de produtos do tipo i, certo? Então x1, né, quantidade de produtos do tipo 1, x2 quantidade de produtos do tipo 2 e assim sucessivamente. A gente tem o nosso objetivo maximizar a função, né, Q de x. Então, o que vai ser a função Q de x? Vai ser o lucro, né, do produto vezes aquele produto. Então, 10x1 mais 8x2 mais 9x3 mais 7x4, certo? Isso aqui sujeito a... Aí a gente tem as restrições, né, referente à quantidade de hora máquina e a quantidade de mão de obra, certo? E tem também, ó, a utilização desses recursos, né? Então vamos fazer aqui para, por exemplo, para a máquina 1 primeiro aqui, ó. A máquina 1, eu sei que alguma coisa, né? Então tem que ser menor ou igual a 80. Eu não posso consumir mais do que 80 horas da máquina 1, né? O que eu consumo da máquina 1? Quando eu faço uma unidade do produto 1, eu vou consumir 5 horas da máquina 1. Quando eu faço uma unidade do produto 2, então 8x3 mais 9x4. Ficou ruim aqui, mas dá para entender. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó,
né, para a máquina 2, né? Então esse aqui é a máquina 1. A máquina 2 eu tenho 20 horas. Então alguma coisa tem que ser menor ou igual à utilização aqui, né? As horas que eu tenho disponível da máquina 2. Então vai ficar o quê? Vou fazer um pouco mais para cá. 2x1 mais 6x2 mais... Aí, né, o x3 ele não usa, então é 0. Vou deixar sem colocar aqui. Mais 8x4. A mesma lógica vai servir para mão de obra, né? Então, mão de obra 1 eu tenho 120, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 2x1 mais 4x2 mais 2x3 mais 8x4. E a mesma coisa para a mão de obra 2. Então 160 relativo à mão de obra 2 vai ficar 7x1 mais 3x2 mais... O x3 não tem, então mais 7x4. Além disso eu tenho aqui x1, x2, x3 e x4 tem que ser maiores ou iguais a 0. Ok? Então, no próximo, na continuação, né? Então na continuação eu vou fazer esse modelo lá no Lean, certo? Então, pessoal, resolvendo aqui o problema de programação da produção, né? A gente já definiu as nossa variável de decisão, né? Que é quantos produtos eu vou produzir de cada tipo, né? Então, nosso objetivo vai ser maximizar. Aí, lembrando, né? Eu coloquei aqui como comentário no Lingo aqui, né? Que sempre começa com ponto de exclamação e encerra o comentário com ponto e vírgula. Aí, por isso que fica tudo verdinho assim. Então, todos os dados do problema estão aqui, né? A gente quer maximizar a função objetivo, aí eu vou dar um nome para a equação aqui, vou chamar aqui de função objetivo. O comando para maximizar é max, né? Igual. Aí vou pegar aqui, né? 10 vezes x1 mais 8 vezes x2 mais 9 mais 9 vezes x3 mais 7 vezes x4. Encerro o comando com ponto e vírgula. Então, só para a gente testar aqui, se eu rodar, né, essa função, esse problema aqui agora, ele vai dar que a solução é ilimitada porque eu não estou limitando, né, a quantidade de produtos que eu vou produzir. Como eu quero maximizar e todos os coeficientes aqui são maiores que zero, ele vai jogar o x, né, o x para o infinito. Unbounded solution, ou seja, solução ilimitada. Então, porque eu ainda não defini as restrições, né? Então, num caso real que vocês estiverem resolvendo um problema, se der solução ilimitada, obviamente está faltando colocar alguma restrição, certo? Não existe problema com solução ilimitada, né? Certo? Tem sempre alguma limitação. Você pode produzir infinito, sua limitação vai estar na demanda, né? Então, sempre tem. Bom, então a gente tem as restrições, né, da disponibilidade das máquinas. Então, da máquina 1, vou pegar aqui para facilitar, a gente tem que, vou chamar aqui Mac 1, eu tenho 5 vezes x1 mais 4 vezes x2 mais 8 vezes x3 mais 9 vezes x4. Isso tem que ser menor ou igual à disponibilidade da máquina 1, que é 80, certo? Então, se eu rodar aqui já vai dar uma solução viável, né? Até, né, tendo essa restrição só, manda fazer 20 produtos do tipo 2 com um lucro de 160.
mas a gente ainda não colocou todas as restrições, certo? Então vamos fazer o mesmo processo aqui para a máquina 2. Melhor fazer, só substituir aqui. Então, trocar o nome para a máquina 2, aí 2x1 6, aí aqui é 0, né? Aí pode ficar o 0, pode simplesmente tirar essa parte aqui, tá? O Lingo vai entender da mesma maneira. Tem que ser menor ou igual a 20, certo? E agora a mesma coisa para mão de obra 1, mão de obra 2. Então vamos só trocar aqui, né? Aí aqui é 2, 4, 2, 8, menor ou igual a 120 e 7, 3, 0 e 7. Ok? Faltou aqui 160, né? Menor ou igual a 160. Aí lembrando, né, que no Lingo eu não preciso definir que as variáveis são maiores ou iguais a 0, né? Só na hora da construção do modelo. Ok? Então vamos rodar e analisar o relatório. Então, ó, minha solução ótima me dá um lucro de 133,75, mandando eu produzir 10 unidades de X1, não produzir o X2, 3,75 unidades de X3 e nenhuma unidade de X4, certo? Então, com relação às restrições, ó, então aqui olhando aqui as folgas, né, das restrições, aí repare, ó, na máquina 1, né, então eu tinha uma disponibilidade, vamos minimizar isso aqui para poder analisar direito. Aqui, ó. Então, a máquina 1 eu tinha uma disponibilidade de 80 horas. Repare que ficou 0. Então eu utilizei as 80 horas. Na mesma maneira, ó, a máquina 2 eu tinha disponibilidade de 20 horas. Não sobrou nada. Isso quer dizer que eu utilizei totalmente as 20 horas, né? Analisando aqui a mão de obra 1, eu tinha 120 horas de disponibilidade e utilizei, sobraram, né, 92,5. Certo? Então eu utilizei aqui 17,5, né? Não, 27,5 dessas 120 que eu tinha disponível. Então eu tenho uma sobra dessa mão de obra, né? Ou seja, ela para mim ela está em excesso. Ela não é um gargalo para mim do problema, certo? Para mão de obra 2, ó, eu tinha 160, está sobrando 90, então eu utilizei 70 horas das 160 que eu tinha disponível. Isso quer dizer que também não é um gargalo. Então o que é gargalo nesse problema? São as máquinas, né? As horas de máquina. Então se eu quiser aumentar o meu lucro, obviamente eu tenho que aumentar a disponibilidade de horas de máquina. Vamos só fazer esse teste aqui para vocês entenderem melhor isso aqui. Então, por exemplo, né? Se eu aumentar aqui, vamos guardar aqui, ó, o valor, né? 133,75, né? Se eu aumentar a disponibilidade da mão de obra, não vai acontecer nada, porque ela já está sobrando. Vamos colocar aqui 200 e aqui 200, só para vocês verem, né? Aí vocês vão ver que o lucro vai ser o mesmo, ó, 173,75, não muda nada. A única coisa que mudou aqui, ó, foi que o relatório sobrou mais mão de obra. Então, eu já tinha mão de obra sobrando. Se eu aumentar, vai ter mais mão de obra sobrando. Então vamos voltar aqui, 120, 160, certo? Agora vamos aumentar aqui a disponibilidade da hora máquina. Vamos passar aqui para 50, por exemplo. Aí eu já vou ter um aumento no lucro, 160, né? Já mudou minha solução, certo? Né?
Da mesma maneira, ó, vamos voltar aqui para 20 e passar aqui para 100. Né? Aí aumenta também, ó, 156. Então, né, eu tenho que mexer onde é o gargalo. Né? Então, na verdade, quando eu mexo no gargalo, outra coisa, ou vai permanecer aquele gargalo, né? Só que vai, mesmo assim, vai me aumentar meu lucro, ou o gargalo vai trocar de lugar. À medida que eu for aumentando aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, né, 10 mil, 200 mil, provavelmente agora, 10 mil e 20 mil, provavelmente agora o gargalo vai ser a mão de obra, né? Aí trocou o gargalo, né? Certo? Então, né, é isso, geralmente é isso que a gente faz, né? A gente administra os gargalos, né? Descobre um gargalo, elimina ele, descobre o próximo e assim vai. Bom, uma outra questão nesse problema, olha só, a gente está mexendo com problemas de programação linear, né? Então a gente assume que as variáveis podem assumir valores fracionários e tal, mas a gente pode encontrar problemas que a gente vai modelar como se fosse problemas de programação linear, mas que tem variáveis que só podem assumir valores inteiros. Vamos imaginar que esses produtos aqui sejam carros, né? Eu não posso produzir 3,75 carros, certo? Nesse problema aqui, eu imagino que se a gente fizer o arredondamento, né, ele vai dar 10 e 3 a solução ótima, certo? Se a gente se a gente resolver de maneira inteira, vai dar 10 e 3, né? Porque se eu fizesse 10 e 4, ele vai dar que a solução é inviável, vai faltar a hora máquina, certo? Então a única alternativa seria arredondar para baixo. Mas o arredondamento não é indicado, porque pode dar soluções muito diferentes, distantes da real solução ótima, certo? Então como que a gente resolve isso no Lingo? Então no Lingo a gente tem um comando que se chama @gin. Gin, no caso aqui, significa global integer, certo? Então com o @gin eu falo com o Lingo que as variáveis devem, né, assumir valores inteiros. Então eu vou colocar aqui, né, o @gin x1, @gin x2, @gin x3 e @gin x4, ok? Então, se eu mandar rodar aqui agora, aí ele deu a solução ótima com os valores inteiros, né? 10, 3, ok? E a solução ótima igual a 127, certo? Então, toda vez que o problema tiver variáveis inteiras, só pode assumir valores inteiros, a gente faz isso, né? Sem arredondamento, ok? Então, até o próximo modelo.